A construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, aqui em Altamira, no Pará, causou impactos socioambientais de grandes proporções. As populações mais afetadas foram os indígenas e os ribeirinhos. Muito se sabe sobre o impacto da barragem sobre os povos indígenas, mas pouco se fala dos impactos sobre os ribeirinhos, que foram tão graves ou até piores do que aqueles sobre os indígenas. Quem são os ribeirinhos? São populações de brasileiros que imigraram para a região ao longo da história da cidade, muitas vezes se casaram com indígenas locais e desenvolveram um modo de vida tradicional, muito ligado ao rio, à agricultura de pequena escala e ao consumo de produtos da floresta. São povos que possuíam em suas famílias uma residência principal na beira do rio e muitas vezes uma residência de apoio na cidade. A sua residência na beira do rio foi desapropriada para a construção da barragem e a residência da cidade frequentemente transferida para bairros distantes da beira do rio. Com muitos anos de atraso, foi definido esse mapa do chamado território ribeirinho, com apoio do Ministério Público Federal, da SBPC e vários pesquisadores. Na verdade, trata-se do Plano da Norte Energia, aprovado pelo IBAMA para possibilitar a volta dos ribeirinhos para a beira do Rio Xingu. É esse plano de reparação histórica e restauração do modo de vida ribeirinho que vai ser atacado nessa quinta-feira, 23 de março, em uma reunião organizada por ruralistas com uma comissão do Senado composta pelo senador Zequinha Marinho, um notório defensor de garimpeiros, e por Damares Alves, que eu não preciso nem explicar quem é, aqui em Altamira. Precisamos nos unir para lutar por justiça em defesa do território ribeirinho. Eu estou aqui com o seu Herculano, na frente do local onde vai ser a reunião, onde vai ser discutido o território ribeirinho, e ele vai falar para a gente sobre a importância dos ribeirinhos terem um território onde todos ficam juntos na beira do Rio Xingu. Herculano, fala para a gente qual é a importância do território ribeirinho. A importância é porque o território ribeirinho antes era todo mundo unido, todo mundo no conjunto certo, e hoje ficou cada carro espalhado. E o território ribeirinho, se for concluído nessa reunião para o ribeirinho ter o seu território no beiço do rio, será muito importante, porque um ribeirinho ele não pode viver longe do rio, ele só pode viver se for no beiço do rio, porque senão prejudica. Ele viver no centro da mata, ele só vive do peixe, ele só vive de estar na água, e remando uma canoa. Ele no centro do mato ele não tem carro, não tem nada, então o carro dele é a canoa, que ele vive no beiço do rio. E o ribeirinho ficar misturado com os fazendeiros, você acha que é uma coisa boa? Não, não dá certo, porque eu já fiquei. Eu digo isso de experiência, eu já fiquei e não é coisa boa. Porque invade, o bicho às vezes invade pro território da gente, vai comer as plantações da gente. Se a gente for reclamar, não tem apoio. Então é destruição. Não adianta um ribeirinho ficar numa área perto de fazendeiro que não mora junto de maneira alguma. Isso eu tenho por experiência que aconteceu comigo. Aqui o preparatório para o início da reunião. Ainda estamos aguardando a chegada dos senadores, né? O espaço ainda está vazio, mas a gente tem uma fila grande de pessoas se cadastrando para participar do evento. Então nós continuamos aqui na frente do auditório de eventos, e eu tô com a Socorro Arara, que é uma ribeirinha tradicional, conhecida, guerreira, lutadora aqui da causa, e ela vai falar pra gente também sobre a importância do território ribeirinho. Socorro, fala pra gente sobre a importância do território ribeirinho. Bom dia. A importância do território ribeirinho, a gente vem travando uma luta desde o ano de 2010
quando a gente estava numa área de pesca e a gente viu no rádio, mês de março do ano de 2010, que a barragem estava concretizada para ser licenciadas as licenças. Daí para frente nossa vida mudou muito, através da nossa luta pelo nosso território, que nós sabia que esse barragem ia acabar com tudo, né, nossa fauna e flora e nosso modo de vida tradicional que nós nasceu e se criou no Rio Xingu de geração em gerações, e a gente não admitiu nunca isso e não admite até hoje. Como nós tivemos uma audiência em 2012 na ensecadeira Sítio Pimental, a qual a própria Norte Energia colocou em ata que ia ser desmatado 400 ilhas para formar o lago da barragem de Belo Monte. E milhares de famílias foram desapropriadas das suas terras, das suas humildes moradas, mas para nós era uma riqueza muito grande, porque o Rio Xingu era nosso pai, a nossa mãe, a nossa vida, é o nosso cheque ouro, é o nosso cartão de crédito, é a nossa geladeira, é da onde nós tiramos nosso sustento. E Belo Monte para nós hoje não é fato consumado. Ela não cumpre com as condicionantes dos povos tradicionais de dentro do reservatório, dos dois lagos, Jusante e Montante, e vem atropelando todos os nossos direitos que regem na Constituição Federal de 1988 e a 169 da OIT. Não fomos consultados com uma consulta prévia livre e informada para nós dizer de fato um protocolo de modo de vida que nós precisamos viver, porque nós queremos uma reparação enquanto existe barragem de Belo Monte, no nosso Rio Xingu, que é a nossa casa, e isso nós não tem sendo ouvido por ninguém, pelas autoridades. E hoje nós estamos aqui nessa audiência pública hoje, que a gente quer trazer o nosso desabafo, a nossa voz aqui, para que o mundo possa estar ouvindo os povos ribeirinhos, indígenas, pescadores de dentro desses dois reservatórios do Rio Xingu, da barragem de Belo Monte. E o território ribeirinho, qual é a importância dele? O território ribeirinho é uma luta árdua nossa, né, para que a gente possa recompor o nosso modo de vida tradicional ribeirinho. Dando sequência ao meu relatório, meu vídeo relatório da reunião da Comissão do Senado que veio a Altamira para discutir o território ribeirinho. Lembrando, o que é o território ribeirinho? É o plano da Norte Energia, construtora de Belo Monte, uma condicionante para a construção da usina, é o plano de reassentamento dos ribeirinhos de volta na beira do Rio Xingu. Eu vou mostrar agora a fala do senador Mourão. Mourão não veio ao encontro, mas mandou um vídeo. O som ficou muito ruim, mas eu vou ver se eu consigo tornar inteligível. Estabeleceu essas famílias nos reassentamentos urbanos coletivos. Ou seja, se isso vingar, essas famílias terão uma casa nos reassentamentos urbanos e outra no território ribeirinho. Esse território abrange uma área enorme, praticamente 9.000 hectares, hoje destinada à produção agropecuária. Portanto, nós vamos deixar de produzir alimento para assentar pessoas que já têm a sua casa, já têm a sua destinação. Essa situação não é razoável e, por isso, o Senado Federal está olhando isso atentamente. Grande abraço aí a todos. O senador Mourão, também conhecido como Paquita da ditadura, acha razoável que um ribeirinho que vivia numa casa como essa passe a viver numa casa como essa, em um assentamento urbano coletivo.
Ele acha que a área do território ribeirinho é gigantesca, mas ele é muito menor do que a maior parte das grandes fazendas aqui da região. E veja que é um território minúsculo em relação à área ocupada pela produção agropecuária aqui no município de Altamira. Produção é modo de dizer que tem muita terra abandonada. E quem disse que os ribeirinhos não produzem alimento? Produzem muito sim, aliás, muito mais por unidade diária do que é produzido pelas grandes fazendas da região. Uma outra pessoa que participou virtualmente da audiência pública do Senado de ataque ao território ribeirinho, que é o plano da Norte Energia de reassentamento dos ribeirinhos de volta para o Xingu, aprovado pelo IBAMA, foi Aldo Rebelo. Aldo Rebelo aproveitou a sua fala para atacar as ONGs e o Ministério Público Federal, sempre acusando as ONGs de interesses obscuros, nunca explicados claramente. Não é por acaso que centenas de organizações não governamentais, estrangeiras ou financiadas do exterior estão presentes na Amazônia, inclusive em Altamira. Não é apenas pelo meio ambiente, pela proteção dos índios, que são causas justas e humanitárias. Não é apenas em busca do nosso bem, o que explica a presença de muitas instituições. É também em busca dos nossos bens. Reparem nesse comentário do Silvério para a Damares. Silvério é uma importante liderança da extrema-direita local. Eu fiquei conhecendo nos últimos anos, nos últimos meses, não só eu, como Jorge, Augusto e demais pessoas, que eu fiquei admirado do posicionamento dele. É o cena desse ministro Aldo Rebelo. Ele tinha que... Reparem que a extrema-direita elogia Aldo Rebelo e a Damares concorda, acenando com a cabeça. Ele tinha que garantir que aquele é o verdadeiro amazônico. Tá? Teve aqui, deu seu depoimento gravado, mas é uma pessoa, é um homem que tinha que estar no nosso time. Estamos aqui, tinha que estar. Eu passei a admirar, apesar de tempos passados ele ser de um partido totalmente esquerdo no pensamento dele, não condiz com o partido que ele está. Mas... Ou seja, a extrema-direita de Altamira concorda que Aldo Rebelo não é de esquerda, a Damares concorda acenando com a cabeça e só o 247 que continua tratando ele como se fosse uma pessoa de esquerda que merece ser entrevistada, que merece espaço para falar. Outro que entra nessa é Ciro Gomes, que aprova Aldo Rebelo, que tem a aprovação da Damares. Ciro Gomes, linha auxiliar do bolsonarismo. A nota cômica da audiência pública do Senado, que veio para Altamira questionar a validade do território ribeirinho, lembrando que o território ribeirinho é um projeto da Eletronorte, construtora de Belo Monte, uma condicionante para a construção dessa usina, aprovado pelo IBAMA. A nota cômica desse evento veio do delegado Tony Cunha, que inventou a nova modalidade de direita vira-lata, aquela que odeia a esquerda, mas não a esquerda europeia, que é refinada, odeia só a nossa esquerda local. A mentalidade doentia da esquerda, geralmente esquerda caviar, e não falo daqueles de esquerda como existe na Europa, que são pessoas equilibradas, que são pessoas em busca do progresso. Enquanto isso... Fiery clashes between police and protesters in Paris last night. Demonstrators burned cars and garbage, furious over France's widely unpopular pension overhaul. O que tem aqui no nosso país, infelizmente, na grande maioria, é uma esquerda caviar, mentirosa, farsante. Como delegado de Polícia Federal, presente em nós, Eduardo presente em nós, da Amazônia.
senadora Damares Alves veio a Altamira na comissão do Senado que ataca o projeto de criação do território ribeirinho, que é uma medida da Norte Energia, construtora de Belo Monte, uma medida compensatória aprovada pelo IBAMA para trazer os ribeirinhos de volta para a beira do rio. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui nesse exato momento. Alguns amigos até me perguntaram, ela não falou nenhuma perversidade sexual no encontro? Sim, falou. E é isso que está aí no vídeo a seguir. E ontem foi um dia negro para o Senado Federal. Foi um dia muito ruim para nós. Quando nós descobrimos que bandidos criminosos, assassinos, estupradores, traficantes, abusadores de criança iriam matar o senador Sérgio Moro. Eu não vou chamá-lo de crime organizado, de organização criminosa, porque isso é muito bonito, organização. Eles são bandidos. E o lugar de bandido é na cadeia. Verdade! O que aconteceu ontem no Senado foi um dia muito ruim para todos nós. Então ela associa os supostos responsáveis por esse plano estranhíssimo de matar o Sérgio Moro a bandidos, estupradores e abusadores de criança. Repare, quer dizer que o PCC é formado por pedófilos? Quer dizer que são os pedófilos que querem matar o juiz Sérgio Moro? Não estou dizendo que não sejam, não sei, não conheço o PCC, mas também não tenho nenhum motivo para acreditar que aqueles bandidos sejam especialmente pedófilos. Nem para acreditar que esse plano é verdadeiro, que tudo isso é muito estranho. Mas isso não é de graça, isso não é à toa. Por que ela associou esses bandidos a pedófilos? Porque ela quer acusar a esquerda, e eles vivem acusando a esquerda de ser pedófila. Dando sequência à análise da audiência pública feita por senadores aqui em Altamira para criticar a criação do território ribeirinho, lembrando que o território ribeirinho é uma condicionante para a construção de Belo Monte, é um projeto da Norte Energia, construtora de Belo Monte, aprovado pelo IBAMA. Eu vou analisar as falas da senadora Damares. Eu separei o que ela falou em duas categorias. Um grupo, no primeiro grupo, a Damares ela faz um personagem bobinho e ingênuo. Mas no segundo grupo eu apresento a parte mais maligna do seu discurso. Vai falar com vocês a senadora mais bonita do Brasil. Não é bonita, né? Mas tudo bem, não tô aqui para chamar ninguém de feio. Por que ela fala isso? Para compor o personagem de bobinha, ingênua. E eu um dia vou ser rainha do Marajó, sim. Olha aí, ela quer ser rainha do Marajó, da mesma forma que Bolsonaro queria ser o rei de Roraima. Vê como esse povo se relaciona com os territórios amazônicos? Eu roubei uma banana aqui, sim. Tá vendo por que ela come essa banana de modo tão bizarro? Porque não é natural, é para compor o personagem. É o pão com leite condensado de Bolsonaro em forma de banana. Tem outra aqui na bolsa, pode colocar lá. Senadora vem Altamira e rouba o cenário da reunião. Ela grita que os corruptos devem ser presos e fala que roubou uma banana, né? E que a imprensa vai fazer um escândalo. É a simplona. Aí ela ganha duas bolsas com chocolate da Amazônia. Aí ela diz que eu vou dar uma das bolsas para Michele. Olha a graça, né? Compondo o personagem de simplão. Olha, sinto informar, mas o tipo de presente que a Michele gosta não é bem bolsa de chocolate da Amazônia. O que ela gosta tá bem claro para todo mundo agora. Não é justo tirar o direito de São Francisco dizendo que vamos proteger o direito do outro. Direito é direito e para todos.
A elite agrária de Altamira, de repente, está defendendo muito o direito de uma pessoa permanecer na própria terra. Mas na hora que os ribeirinhos foram desalojados, inicialmente, com a construção de Belo Monte, ninguém falou nada. Outra coisa que eu estou percebendo aqui, ribeirinho, pelo conceito, é quem mora na beira do rio. Seu Francisco mora na beira do rio. Claro que não. Ribeirinho está fortemente associado ao modo de vida ribeirinho. Eu moro na beira do rio, Rio Xingu está logo ali, mas eu não sou ribeirinho. Foi dada a oportunidade ao Ministério Público para falar, não puderam ouvir ou não quiseram, não sei. Não foram porque sabiam que era uma cilada da extrema-direita e porque discutir agora um direito já conquistado, que era uma condicionante da hidrelétrica que já foi construída. Assinou um documento liberando 700 milhões de energia elétrica. Nós estamos iluminando todas as cidades do Maranhão. Aí veio um grupo dizendo que não era para levar mais dinheiro para lá, que não era para levar mais energia, nada, porque eu ia acabar com o modo de viver do povo. Eu vou repetir. E eu estou ouvindo o mesmo argumento aqui. Não, Damares, você entendeu tudo errado. Inclusive, se você quiser levar iluminação para o futuro território ribeirinho, pode ter certeza que todo mundo vai gostar, não vai ter problema nenhum, não. O que querem preservar é o modo de vida ribeirinho. Isso significa o quê? Você poder ter a sua cultura, o seu cacau, a sua roça, sem que o gado entre, sem que o fogo entre. Você precisa ter vizinhos que são como você, que são seus amigos, que são seus parentes, que vão criar aquela rede de proteção social necessária para o bem viver do ribeirinho. Eles não querem ficar do lado do fazendeiro que oprime. É só isso. Tratando ainda da reunião da audiência pública do Senado para tratar do território ribeirinho, vamos dar uma olhada nos encaminhamentos, que é uma parte chata, mas a parte mais importante de qualquer reunião, que define inclusive aquilo que temos que estar atentos para combater. Para começar, para quem não conhece, é bom apresentar o Zequinha Marinho, que é o organizador da reunião. Nessa foto ele está do lado do Ricardo Salles. Veja como ele é apresentado pela imprensa. Candidato pró-garimpo ilegal dentro da terra indígena. Senador ligado a grileiros no Pará, articula encontro. Articula reunião de garimpeiros. Zequinha Marinho faz lobby para garimpeiros na mira da PF. Vamos ouvir então os encaminhamentos do Zequinha Marinho. Uma análise do ponto de vista jurídico, se é possível tentar buscar, embargar pelo menos temporariamente a dúvida que está na ANEEL. Isso é muito improvável, porque a ANEEL tem interesse na renovação da licença de operação de Belo Monte e a licença não deve sair sem essa condicionante. Que apresentar um PDL no Senado. O que é PDL? Projeto de Decreto Legislativo que cancela essas ações malucas do Executivo. Pelo que eu vi, o PDL se refere a matérias de competência exclusiva do Legislativo, o que não é o caso de Belo Monte nem território ribeirinho de forma nenhuma. CPI das ONGs. CPI das ONGs faz a galera vibrar. Especialmente porque são as ONGs que defendem os indígenas e os ribeirinhos contra os ataques dos fazendeiros e também lutam contra os desmatamentos. Mas se você for ver, as ONGs pilantras são as ONGs dos bolsonaristas. Então não sai CPI das ONGs nenhuma. Revisando os encaminhamentos, então, fica claro que essa reunião é muito barulho por nada e eu estou otimista quanto ao sucesso da criação do território ribeirinho.